Hoje nós vamos tratar de Atos 12, que a gente vai ler um pouquinho antes, tá? Então, a maior parte do texto que a gente vai lidar hoje está em Atos 12, mas a gente vai começar a ler no capítulo 11, versículo 27. Então, abram aí, por favor, Atos 11, 27, a gente vai ler o final do 27 e todo o 12. Quer dizer, final do 11, né? Mas, antes de lermos, eu queria que a gente primeiro se situasse. Essa história se passa mais ou menos no ano 44 depois de Cristo, em Jerusalém. Há um rei na cidade, e o rei tem uma espada. Ele se chama Herodes Agripa I. Ele é neto do homem que mandou matar as crianças de Belém. E ele fez isso, o vô desse Herodes, que também chamava Herodes, ele fez isso para proteger o seu trono. E o nosso Herodes herda esse instinto do seu avô. Não apenas no sangue, mas na convicção que ele precisa proteger o seu trono, mesmo matando. E naquela época ele estende a mão, então, sobre a igreja, que crescia, que vivia uma relativa paz, mas descobre um novo inimigo. Dessa vez não do sinédrio, dessa vez não do sacerdote, mas o Estado. O Estado é o inimigo da igreja. A coroa que coloca a espada na mão de Herodes cria um inimigo para aquela igreja. E esse texto de hoje não tem a ver com a prisão, não é sobre uma fuga, é sobre dois reis, dois tronos. O texto de hoje, o sermão de hoje é sobre poder. A tese é que nesse mundo existem apenas dois reis. E tem o rei que o mundo produz, que o mundo aplaude, que diante do rei desse mundo todos se curvam, e há outro rei. Nós vamos olhar para esses dois reis, e no final do culto, cada um de nós vai responder uma pergunta: de quem é o trono ao qual me curvo? Vamos ler o texto? Então vamos lá, Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando uma ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender uns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Naquela noite, na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me.
Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real ou que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, insistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com as mãos para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos seus irmãos e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas ao interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali um tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco através desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente olhar para os detalhes desse texto, vamos olhar para o quadro maior. Imagine uma cidade que está sobre uma espada, uma igreja sangrando, e no centro de tudo isso, de pé, vestido de poder, tem um rei, Herodes, um homem perigoso, um estrategista. Vejam o que o Herodes fez. Um dia, ele decide mandar prender alguns membros da igreja e maltratar. A pergunta é: por que alguém manda maltratar pessoas? Por quê? Como assim? Quem faz isso, né? E não foi só isso. No versículo 2 ele dá uma nova ordem: mate Tiago, irmão de João, a espada. E foi feito. Você talvez se lembre da morte de Estevão, né? Como aconteceu. E se você se lembra do texto, você vai ver aqui uma diferença que é abissal. A morte de Tiago é descrita quase como uma nota de rodapé, perto do que foi dito sobre Estevão. E presta atenção nisso.
Tiago foi assassinado. Tiago, um dos 12, um dos 3 que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Um homem que andou com Jesus por 3 anos. Lucas dedica apenas meia linha para falar da sua morte. Essa meia linha nos faz sentir um horror, né? Uma vida encerrada, uma pessoa que morreu assassinada, que é contada quase como uma nota de rodapé. E percebam que todo o ato aqui é uma ordem do rei. Não tem julgamento, não tem tribunal, não tem defesa, não tem processo. Herodes simplesmente manda matar um apóstolo, como quem pede uma refeição. Algo trivial na vida desse rei, na vida desse homem. Mas matando Tiago, ele percebe uma coisa, e a cabeça dele muda. Herodes percebe que a morte de Tiago agrada ao povo. E se agrada o povo, o que o político Herodes decide fazer? O que ele quer fazer? Claro, vamos matar o líder, vamos matar aquele que naquele momento era a pessoa mais importante, Pedro. Então manda prendê-lo. Tiago não é morto por convicções teológicas. Tiago não é morto porque Herodes discordava dele. Tiago é morto para satisfazer a vontade do povo. Herodes não tem vontade própria. Herodes tem pesquisa de opinião. E se agrada ao povo, ele vai fazer. Você acha que ele vai parar agora? Claro que não. A sua popularidade aumenta. Então ele vai matar mais um. Então, de novo, Pedro é preso. E olha que situação. Ele é preso na véspera da festa dos pães asmos. Ele é preso próximo da festa da Páscoa, se você não entendeu o que era isso. Então ele é preso, mas ele não será executado na Páscoa. Por quê? Porque se Herodes executa Pedro na Páscoa, ele desagrada ao povo. Ele não se importa, ele não é religioso, ele não tem esse problema. Mas desagradaria ao povo. Então ele manda o prender para apresentar esse espetáculo na hora certa, no momento certo. E Pedro, então, é preso na prisão de segurança máxima. Herodes manda que 4 escoltas de 4 soldados façam a guarda. Se você é bom de matemática, 4 vezes 4 dá quanto? 16 soldados. 2 estavam amarrados a ele, um em cada braço. Um no braço direito e outro no esquerdo. Os outros ficavam fazendo guarda, se revezando para que ninguém cansasse, para que esse homem não fugisse de modo nenhum. Qual é o medo, né, de Herodes? Bom, se você leu Atos e você está caminhando com a gente e lembra, vocês sabem que lá atrás eles já escaparam da prisão, né? Logo no começo. Talvez essa informação tenha chegado a ele. Falou, não vou arriscar. Não vou arriscar. Prender cristão é estranho porque eles fogem, eles escapam. Então a gente vai usar o máximo que a gente puder. Tudo. E o que a igreja faz? Qual é a arma que a igreja tem? O líder foi preso. Um dos líderes foi preso. Herodes tem soldados, tem o exército, tem a força militar. O que a igreja tem? Não tem espada, não tem soldados, não tem influência. O que a igreja tem? Joelhos. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. De um lado, 16 soldados. Do outro, uma sala com pessoas orando
ajoelhadas no escuro. Para qualquer observador racional do ano 44, a aposta sobre quem venceria essa batalha era certa. O ferrolho vence os joelhos, sempre. Mas essa cena ainda não está completa. A gente vai voltar para ela. O texto nos mostra que enquanto ele estava preso, ou depois de tudo ter acontecido, Herodes vai para Cesareia. E no dia marcado, Herodes entra no teatro. O historiador Flávio Joséfo, que é um historiador da época, conta detalhes do que aconteceu aqui, que Lucas não nos conta. Herodes se apresenta diante do povo na primeira hora da manhã, vestido com uma roupa tecida de fios de prata. E quando o sol da manhã bate nele, o rei resplandece, a luz sai dele. Todos ficam maravilhados. Então ele se assenta no tribunal, ele faz o seu discurso e a multidão grita. É a voz de um Deus e não de um homem. E aqui está o pecado que define o rei errado. O pecado que ele vinha ensaiando a vida inteira. Algo que de fato ele queria. Ele ouve a multidão chamá-lo de rei. E o que ele faz? Aceita. Ele não corrige. Ele não rasga suas vestes. Ele não se levanta e pede silêncio para as pessoas por blasfêmia. Ele simplesmente se aceita. Ele aceita. Se senta e ouve o povo dizer que ele é um Deus. Ele acha que aquilo é verdade. E no versículo 23 fala que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu. Flávio Joséfo conta a mesma coisa. Que assim que ele senta, ele sente uma dor abdominal, sai carregado, 5 dias depois ele é morto. Deus o feriu. O rei vestido de prata, aclamado Deus, no auge da sua glória, é golpeado. E a glória se desfaz em podridão. O homem que se sentava como um Deus é comido por vermes. O manto de prata apodrece. Esse é o fim de um rei que o mundo produz. Aclamado, depois comido por vermes. Prata por fora, larvas por dentro. Esse é o quadro primeiro, o quadro do rei errado. E agora a gente precisa fazer algo desconfortável, porque é o que o texto diz. Porque a nossa tentação é a gente balançar a cabeça contra Herodes e apontar para ele e chamá-lo de tirano. Olhar para aquela multidão que aclamava o rei como Deus e falar assim, nossa, nós não somos assim. Graças a Deus nós não somos como aquele povo. Mas o texto nos coloca lá, naquele estádio, e não na casa de oração, e não orando. Se nós vivêssemos naquele tempo, muitos de nós estariam na arquibancada, gritando em favor do rei. E pense em que realmente gritava. Em Lucas 20, no versículo 20, diz que aquela multidão estava lá ansiosa para agradar o rei. As cidades de Tiro e Sidom dependiam do rei para comida. O rei controlava o pão deles, para que, com isso, a multidão o bajulasse. Os gritos de voz de Deus não é exatamente um grito de adoração, é um grito de fome. Eram pessoas que tinham aprendido que para conseguir o sustento precisavam chamar o homem todo-poderoso de Deus. Eles adoravam o Deus errado, o rei errado, porque o rei errado é quem segurava o pão que eles comiam. E aqui tem a nossa primeira pergunta.
A quem você chama de Deus para garantir o seu pão? De quem é o aplauso que você dá para conquistar o que você quer? A sua aprovação vem da onde? Porque todos nós temos um teatro em Cesareia. Todos nós temos uma arquibancada. Todos nós nos apegamos ao rei quando nós queremos algo. Às vezes não, obviamente não é um rei. Às vezes é o seu chefe, às vezes um cliente, às vezes um grupo, uma opinião política, a pessoa cuja estima você quer conquistar. E aí nós bajulamos o rei. Nós gritamos, és um Deus. Mas tem algo mais fundo também que isso. Que é uma verdade mais dura até que essa. A verdade é que nós, de fato, aplaudimos aqueles que seguram o nosso pão, porque em algum sentido nós também queremos ser esse rei. Nós queremos ser Herodes. Nós queremos ser Herodes. O nosso coração é assim quando é deixado a si mesmo. Nós queremos exatamente o que Herodes queria. Ser aclamado, ser o centro, ser servido, ter a última palavra, sentar-se com manto de prata e ouvir a voz da multidão dizendo que nós somos mais do que somos de verdade. Nós queremos isso. Nós construímos pequenos tronos no trabalho, em casa, dentro da igreja. Nós usamos o que temos, como Herodes, que usou o pão, nós usamos os nossos recursos, as nossas habilidades. Nós ferimos com a espada da palavra da indiferença, do controle, todo aquele que ameaça a nossa glória. E quando alguém deixa de nos honrar, nós respondemos com fúria, com raiva. Herodes sente a mesma coisa. Qualquer um que vai contra ele é morto. Exatamente como a gente faz. Talvez você nunca tenha matado alguém, mas talvez você tenha maltratado, você tenha acusado, tenha deixado alguém triste, porque essa pessoa não te agradou, não fez o que você queria. O que é interessante aqui é que antes do capítulo 12, no final do capítulo 11, no final do capítulo 12, nós temos Barnabé e Saulo, que levam ofertas de Antioquia para Jerusalém. Saulo, o mesmo Saulo que capítulos antes aprovou a morte de Estevão, que arrastava homens e mulheres para a prisão, que respirava ameaça de morte contra a igreja. Antes da graça alcançá-lo, Saulo estava do mesmo lado de Herodes. Saulo carregava correntes contra os santos. E isso que precisamos confessar essa noite. Antes da graça, nós não estávamos na casa de oração. Nós estávamos na arquibancada. Ou pior, estávamos com a espada, buscando sentar no trono da adulação. O rei errado não é apenas o homem que morreu há 2000 anos atrás, comido por verme. O rei errado poderia ser cada um de nós aqui. Cada um de nós. Isso só não aconteceu, ou não acontece, porque a graça nos alcançou antes. Bom, vamos voltar a uma palavra aqui. Ferir. Ferir. Lucas usa essa palavra 2 vezes. É que uma não parece, porque a tradução é diferente. Mas no versículo 23, o anjo fere Herodes e o rei morre. Mas houve um golpe antes. No versículo 7, o anjo também feriu Pedro. Na nossa versão em português está tocou, mas no grego é exatamente a mesma palavra.
Pedro estava dormindo acorrentado entre dois soldados. Então surge um anjo, a luz brilha na cela, e o anjo toca, ou no grego, fere Pedro no lado para acordá-lo. Ao golpe daquele anjo, as correntes caem, o portão de ferro se abre, e Pedro continua para fora, caminha para fora, para a vida. E olha o contraste entre Pedro e Herodes. Lucas usa o mesmo verbo. Os dois são feridos por um anjo. Mas, como são reinos diferentes, o golpe que fere Pedro faz as correntes caírem e abrem os portões para a vida. O golpe que fere Herodes faz subir vermes e fecha o túmulo. Um homem é ferido e vive. Outro é ferido e morre. Um é ferido para a vida, outro é ferido para a morte. Mas esse capítulo não é tão simples assim. Lucas nos mostra que a vida não é tão óbvia, porque nós temos mais uma ferida, que não tem exatamente esse verbo, mas alguém foi ferido. Quem? Tiago. Você lembra o que aconteceu? Ele morreu. Até agora estava fácil, né? Deus salva Pedro, mata Herodes. Poderíamos acabar por aqui e estava tudo bem. Se a igreja orar, você vai ser liberto da prisão e tudo vai ficar bem. Poderíamos acabar assim, né? Mas Tiago não permite que a gente termine com essa lógica. Porque Tiago não escapou. Tiago foi ferido e também morreu. E aí o nosso coração grita, por quê? Por quê? Por que esse sim e aquele não? A verdade é que a resposta para esse dilema não está num capítulo, não está nesse capítulo. Está num jardim. Provavelmente você se lembra da última noite do nosso Senhor. Na véspera da Páscoa também, alguns anos antes desse acontecimento. Naquela noite, ao saírem da ceia, a caminho do Monte das Oliveiras, o verdadeiro rei cita o profeta Zacarias dizendo assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E ali mesmo, no Getsêmani, ajoelhado no escuro, o cálice do sofrimento foi colocado diante dele. A profecia de Zacarias de fato se cumpre. O pastor é ferido. O pastor aceita o cálice do sofrimento. Naquela noite ele foi preso, espancado, blasfemaram contra ele. Naquela noite não teve anjos para resgatá-lo. Ele foi levado à cruz. Alguns que ficaram em pé ao lado da cruz ainda gritavam: se és o rei, salva-te. Desce daí. E ele tinha poder para isso. Era só ele pedir o Pai. O Pai enviaria anjos, legiões de anjos. Os mesmos anjos que fizeram as correntes de Pedro cair. Esses anjos esperavam uma única palavra do Senhor para arrancar as suas mãos dos cravos. Mas Jesus não pediu. Jesus não foi livrado da morte como Pedro. Também não foi livrado na morte como foi Tiago. Não houve anjos, não caíram correntes. Para Pedro, uma luz enche a cela. Para o Filho, para Jesus, trevas cobrem a terra. Porque sobre Jesus precisava cair todo o pecado do mundo. Todo o nosso pecado. E por quê? Para que a espada que tirou a vida de Tiago não fosse a última palavra. Quando Tiago fecha os olhos naquele dia, ele abre com Jesus, vivo na glória. Agora põe os dois tronos um lado a lado. Veja a coisa mais espantosa que existe. Lá está o rei Herodes, no seu tribunal,
vestido de prata. A multidão grita, voz de Deus e não de homem, e ele aceita. Mas Herodes morre como homem, comido por vermes, porque um homem que se faz Deus é apenas carne apodrecendo. No outro trono, no outro reino, está o outro rei, preso no madeiro, despido, sem prata. E a multidão grita o escárnio: se és o rei, salva-te a ti mesmo, desce daí. E ele se recusa a descer e morre como um homem. Mas 3 dias depois, o túmulo se abre sozinho. Como o portão de ferro que se abriu para Pedro sair, abre para que o Filho do Homem receba todo o poder sobre os céus e a terra. Herodes roubou o título de Deus e ganhou vermes. Cristo recusou a salvar a si mesmo e ganhou o trono do universo. Entendo o que Deus faz aqui, porque é o que nós estávamos esperando o tempo todo sem saber. Deus feriu o pastor. Deus não poupou o próprio filho. Os golpes deveriam ter caído sobre nós, os inimigos de Deus, os pequenos Herodes, nós que gritávamos na arquibancada pelo rei errado. Mas Deus fez que esses golpes caíssem sobre Jesus. E por isso, só por isso, que esse capítulo termina do jeito que termina. Herodes apodrece no versículo 23. Mas no versículo 24, o texto diz: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O rei morreu, mas a palavra cresceu. Porque a palavra de Deus reina reina sobre um trono que espada de nenhum Herodes pode alcançar. Nem os vermes podem tocar. Nada, não tem força nesse mundo que pode parar o rei verdadeiro. O rei que foi ferido reina, e a sua palavra não pode ser presa. E porque o rei foi ferido, isso muda tudo. Olha de novo a moldura, a parte de cima e a de baixo. Saulo, que carregava correntes contra os santos, agora carrega o pão para os famintos. O perseguidor vira servo. O pequeno Herodes vira irmão. E é isso que o rei ferido faz com seus inimigos. Ele não os destrói, ele nos transforma em família. Aquele golpe que caiu sobre o pastor abriu a porta da casa da oração para que a gente que estava antes na arquibancada pudesse estar agora juntos, reunidos, orando. Nós que gritávamos no teatro, fomos trazidos para dentro da casa. E aquela dificuldade que nos tirava o sono, porque Pedro está livre e Tiago morto, isso deixa de ser um problema para nós. Porque agora nós sabemos, Pedro foi livre da morte, Tiago foi livre na morte. Porque no final, os dois, todos eles e todos nós, somos dele. Vivendo ou morrendo, estamos vivos em Cristo. O Marte e o liberto estão pisando no mesmo chão. O chão que está a cruz de Cristo. E os dois estão livres. Vivendo ou morrendo, somos do rei que foi ferido por nós. E espada nenhuma de Herodes pode nos arrancar da mão que foi pregada na cruz. Isso ressignifica a nossa vida. Você pode, então, abandonar o seu desejo de ser aclamado, de ter o seu nome sendo gritado por aí. O seu nome não precisa ser reconhecido. Você não precisa ser importante no seu escritório, ser convidado para jantares. Você nem precisa ser importante aqui na liderança da igreja. Você pode parar de medir a sua vida pelos aplausos que você recebe. Você pode parar de usar as pessoas
Você pode parar de usar o dinheiro, o seu cargo. Você pode parar de querer que as pessoas girem em torno de você. Você pode deixar de querer matar pessoas porque elas não te agradam. Você pode abandonar o desejo de ser honrado. Você pode descer do seu tribunal, do seu trono, despir as suas vestes de prata. Nós não precisamos de nada disso. Nada disso. Porque nós já temos um rei. Nós não precisamos reinar. Ele já reina. Nós não precisamos ser aclamados. Porque nós já fomos chamados, comprados pelo seu nome, pelo seu sangue. O coração que descobre que pertence ao verdadeiro rei é finalmente liberto da exaustão de tentar ser rei. Você não pertence ao rei porque você escolheu, que você fez a decisão certa. Não. Se dependesse de você, você ainda estava na arquibancada, gritando por Herodes. Você pertence a ele porque ele te escolheu. Os golpes já foram dados. O cálice da ira de Deus já está vazio porque Cristo já o tomou. Ele já te trouxe para casa. Isso não é uma tarefa que resta ser cumprida. Isso não é uma obra que precisa ser consumado. Já está tudo terminado. Está feito. O mundo ainda tem os seus Herodes. Ainda tem os seus teatros, suas vestes de prata. As multidões continuam aclamando humanos, gritando, voz de Deus. Os reis desse mundo ainda usam pão como ferramenta de poder para exigir adoração. Mas tudo isso continua terminando do mesmo jeito. Prata por fora, vermes por dentro. Aclamação por um instante, depois o silêncio do túmulo. Mas existe um trono que a espada não alcança. E sobre ele está sentado o rei, que não precisa de se vestir de prata. O rei que dá pão, que nos dá o pão todos os dias. O rei cujas mãos têm as marcas de cravos. 2 reis, 2 tronos. Com certeza você se curva diante de um deles. A pergunta do início retorna: de quem é o trono diante do qual você se curva? Vamos orar? Eu vou te dar uns instantes para orar. Chama aqui o pastor Rafael, orar por nós.